Reza a lenda que o anestesista é o mais vagabundo do centro cirúrgico. E o mais rico também. E o mais rico do centro cirúrgico. Tem isso também. Duas mentiras. Eu acho que a segunda é verdade. Acho que não. O anestesista ganha bem na Fitali, por favor. Não, vou dizer que A gente ganha trouxe ruim, o não. extrato. Vou dizer que... Mentira. Eu vou dizer que ganha ruim, não. Mas vou dizer que é rico, né? Já tá Ganha mais que o apelando. cirurgião? Nunca. Mas tem essa fama realmente, que o anestesista não trabalha, né, no centro cirúrgico. Faz assim, bota pra dormir e fica ali. E vai lá, e eu já vi na Fitali aqui, ó. Acontece, filha. Vou mentir que mas tem paciente... Tem ordem, né? Porque você só vai fazer alguma coisa quando tem alguma intercorrência. A gente Ele tá fica ali de monitorando olho. ali Olha, dentro. graças a Deus, É muito as difícil dar uma merda. intercorrências são poucas, não é? A gente se prepara com antecedência, Uhum. não é? O povo acha assim, anestesiar é só pegar o bicho, aplica, bota ali. Não, não é só isso, né? Tem toda uma clínica por trás, tem todo um negócio que você se prepara antes pra isso, né? Pra que ocorra aquilo, fique lindo, bonitinho, você fique lá só olhando, né? Como o pessoal de Só fora olhando. fala, não é? Tem toda uma preparação, né? Por isso que a anestesiologia ela é uma especialidade que ela é difícil e ela não é nada certo, né? Eu posso ter 3 Exato. pacientes que têm a mesma idade, da mesma raça, que vão fazer o mesmo procedimento, mas que podem se comportar de maneira extremamente diferente um de cada um. Então a gente tem que adequar o protocolo para cada situação. Tipo, não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo. Você não se sente, às vezes, meio que Deus, não, naquela situação? Não. Porque uma vez a gente tava numa aula de anestésio, mas você não tava, foi com Mendes e foi Grandes. E a sensação que eu tinha disse, meu Deus, eu sou Deus agora. Se eu quiser matar esse bicho, eu mato. Se eu quiser fazer com que ele volte à vida, eu vou fazer. E Mendes queria que a gente colocasse o paciente até outro plano anestésico. E eu, tipo, Senhor, vai dar muita merda, um monte de aluno fazendo isso. Se a gente conseguiu colocar o cavalo lá nos últimos planos anestésicos. E ao mesmo tempo eu fiquei desesperado, porque, tipo, a frequência cardíaca diminuía, a frequência respiratória diminuía, e eu, tipo, gente, então, ele vai partir, pô, melhor. E eu preocupado, e a sensação que eu tinha era essa, tipo, eu tô mandando aqui agora, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser matar, eu vou só jogar um pouquinho lá De certa forma você não tá errado, a gente tem esse controle, né? A Por diferença... isso que eu falo meio que Deus, eu mando ali naquela vida que eu tô... A diferença é que quando eu comecei a anestesiar é uma coisa simples, uma castração, eu tremia na base. Não é? E hoje, não que eu não me preocupe mais, mas é que a gente, com o tempo, a gente vai ganhando segurança. Sim. E a forma como a gente se comporta diante das diversidades é que também é um grande diferencial do anestesista. Não é? A gente não pode ser simplesmente, o animal entrou na complicação, eu vou aqui sair que nem louco, desesperado, ai meu Deus, E o que é que você vai é muito acontecer? centrado nisso. A gente tem que ter esse autocontrole. Porque naquele momento, é a gente que tem o controle. Só eu que tenho a capacidade de reverter aquilo. Se eu não mantiver a calma, não mantiver o foco para trazer de volta, né? Tipo, tratar aquela complicação que está acontecendo naquele momento, a chance daquilo se ter um término desastroso é grande. Então, por isso que é uma das grandes... fugiu a palavra agora. É exatamente isso. Fugiu de meio. Tá aí. Digamos que não seria dádiva, né? Seria uma grande... Fugiu de verdade a palavra. Não é uma vantagem, não? A vantagem, Olha aí, justamente. tu me dá um pix R$2 depois que a gente resolve. Uma grande vantagem que vai contar bastante por ser um diferencial para um anestesista é esse autocontrole. Né? Você ter essa calma, você ter essa capacidade de solucionar problemas de maneira muito rápida, entender, né, por que aquilo está acontecendo. Porque isso também é um grande problema. Aí, quando a gente vai ensinar anestesia para os alunos, eles sempre falam, mas o que é que eu faço para isso? Olha, não é o que você vai fazer para isso. É difícil a gente colocar na cabeça do aluno para ele entender que não é simplesmente eu chegar com um protocolo. É ele entender por que aquele processo aconteceu. Por isso daí que anestesista, além de ser bom anestesista, ele tem que ter um bom clínico. Uhum. Ele tem que ser um bom clínico, ele tem que entender de clínica, muito de ele tem que entender fisiologia. muito de fisiologia. Eu acho que é a base da gente. Que infelizmente os alunos eles não valorizam essa disciplina, porque se eles valorizassem e dessem o bastante enfoque que ela necessita para a vida dela, seja para anestesia, para cirurgia, para outro, eles iam ter uma bastante falha. Porque se a gente conhece minuciosamente como é que as coisas acontecem, ficará muito mais fácil de compreender por que está dando errado. E na anestesia se torna muito mais difícil, porque a gente tem muitos fatores que estão ali relacionados para que uma coisa dê errado. Não é só, às vezes, é o fármaco que eu estou utilizando, né? A farmacologia, é a própria anatomia que está desfavorecendo, uma condição clínica. Então, eu preciso conhecer muito bem cada ponto desse para entender que quando a complicação estiver acontecendo, eu saber de onde está vindo isso. Esse é o grande diferencial, né? É saber se virar, saber entender o porquê que aquelas coisas estão acontecendo para que aí sim você
trate e resolva aquilo, né? E ter plano. Uhum. Na anestesista nunca tem um plano A, né? Nunca tem um plano, só um plano, né? Um plano A. A gente sempre tem um plano A, B e C. A gente precisa estar sempre alerta, né? Alerta e preparado, porque a complicação ela vai acontecer. Pode ser da menor a maior, mas ela vai acontecer. Às vezes a gente tá induzindo anestesia, a gente induz uma coisa normal para a rotineira pra gente, induzir uma anestesia, às vezes o animal tem uma apneia. Eu não me espanto com aquilo porque eu sei que aquilo pode acontecer. O animal teve apneia. O que é que eu vou fazer? Eu vou ventilar por ele. Né? Eu não vou simplesmente, ai meu Deus, o bicho teve apneia agora, o que é que eu faço? O tempo que eu demoro desesperado para fazer isso são segundos preciosos que o animal que esse animal pode perder e ter um desfecho que não é muito bacana. Né? Então, é a gente ter esse autocontrole que é o mais difícil, né? Ter esse autocontrole sempre tá programado. Mas em contrapartida eu falo esse lance de anestesia que sempre tem que estar programado e de certa forma isso traz um lado negativo um pouco para a vida, né? Eu falo isso de maneira pessoalmente, né? Eu, por o fato da minha especialidade, ela necessitar sempre que nós tenhamos um plano A, um plano B, né? A gente quer trazer isso um pouco para nossa vida. Na vida também só é que assim. isso não tem como fazer, né? Isso acaba trazendo um pouco de ansiedade, de estresse pra gente. Então, assim, às vezes eu me estresso um pouquinho quando algo não acontece como aquilo que eu planejava, aquilo me estressa. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, né? Que na anestesia a gente consegue controlar, mas às vezes a vida pessoal não dá tanto certo. A gente tem uma coisa marcada em tal hora e a coisa não acontece naquela hora que tá ali, né? A gente tem um plano pra fazer tal momento e aquilo não acontece. E aquilo me estressa um pouquinho, né? Que eu não tenho tanto controle sobre isso, mas é um pouco da... Pra você ver como é o oposto, né? Dentro do centro cirúrgico você tem total controle. Total controle. Fora, às vezes a gente perde um pouquinho, né? Esse é um pouco... Eu falo que... da falei vida. que você era bem centrado, porque eu lembro de um episódio específico no CSV que tava tendo uma cirurgia, eu acho que era um pincher. Filhote, inclusive, eu acho que era uma cirurgia super inviável de ser feita, mas tinha que ser feita. Eu lembro que no momento da cirurgia eu não sei o que deu de errado, não vou lembrar o que deu de errado no dia. Mas eu lembro que você levantava, mexia em alguma coisa, sentava. Levantava, mexia em alguma coisa, sentava. Lá pra tanto você disse, ei, vamos cuidar que já aconteceu 3 coisas específicas, eu não vou lembrar. E se acontecer de novo, eu não consigo mais reverter. E ele pleno falando isso. E ninguém percebeu que tinha nada acontecendo de errado. E só ele lá. Disse, cacete. Aí depois eu já fiquei assim, com o coração da mãe, tipo, então, tá dando Não, mas merda, você ele vai imagina, morrer. agora isso também é um pouco da nossa função. Você imagina, a gente tem uma equipe, a gente trabalha em conjunto, né? Nós temos o cirurgião, que tá fazendo o trabalho dele, tá focado lá no campo cirúrgico, e tá eu controlando a anestesia. Ele, a principal preocupação dele naquele momento é fazer a técnica dele. E para que ele consiga fazer o trabalho dele da maneira adequada, ele tem que confiar que é em mim, não é? Então, eu não vou desestabilizar a equipe inteira por uma coisa que talvez não seja digna naquele momento. Eu tô conseguindo controlar. E como eu falei, as complicações elas acontecem aí, não é? Tipo, às vezes o animal tem uma bradicardia, tem um bloqueio, e a gente vai lá e trata. A não ser que seja uma coisa muito grave, que eu digo, olha, realmente, o negócio tá feio. Aí sim a gente manifesta a equipe inteira, né? A gente tem que parar. No caso de uma parada cardíaca no transcirúrgico, a gente tem que, para aí, né? O animal tem uma parada, vamos posicionar, bora fazer. Que a gente tem que, o foco agora é reanimar, trazer esse paciente de volta. Mas se não é isso, tipo, a gente vai manejando paciente hipotenso, paciente que está com complicações de arritmia, paciente hipotérmico. Então, assim, não tem necessidade de eu ficar dizendo, o paciente está hipotérmico, a não ser que aquilo influencie diretamente na técnica dele, né? Alguns pacientes, por exemplo, que estão com cirurgia abdominal, estão com hemorragia transoperatória, né? Que a gente tem que ter esse contato com o cirurgião, né? Baixar a pressão a pressão no animal, né, para que a gente diminua essa perda sanguínea, né? Eu ficar, e aí, controlou o sangramento, pinçou aí, não sei o quê. A gente tem que ter esse controle, né, nessas situações. Mas no que diz respeito à fisiologia, segurança do paciente, né, a gente tenta controlar ali, né? Só se o negócio tivesse saiu muito do trilho, aí disse, olha, o negócio aqui tá feio, né? Bora já ir. Ou senão tem cirurgião que demora muito. A gente fica dizendo, olha, bora apressar que aqui o negócio não tá tão favorável, né? Tipo, às vezes é uma paciente que entra em cirurgia que precisa da cirurgia, mas tá anêmica, ou tem outra circunstância que a gente entrou em cirurgia porque o risco de não operar era muito maior, né? Mas o fato da gente entrar em cirurgia com o paciente naquelas circunstâncias ou situação clínica mais ruim, não quer dizer que o animal não tenha risco, pelo contrário, o risco é muito maior. E a anestesia que é muito mais trabalhosa pra gente lidar. Né? Um paciente que ele está hipotenso, que a gente tem que controlar, né? Então, assim, é o grande diferencial do anestesista, né?